Obrigado por estar connosco. Será o último programa antes de uma pausa que vamos fazer em tempo de campanha eleitoral, até porque neste horário iremos ter aqui os tempos de antena. Estão com medo, estão com medo. Estamos com medo, exatamente. Estão com medo, os vizinhos estão com medo. Luís Santarino, vamos lá apresentar os nossos convidados de hoje. São dois. E de que é que vamos falar? São dois convidados. São dois investigadores da Universidade de Coimbra. Eles depois apresentar-se e dirão provavelmente o que é que fazem. Nós só vamos interrompendo, eventualmente para tirar algumas dúvidas. Nós temos sempre muitas dúvidas, que, aliás, como os investigadores também têm sempre. Se não tiverem dúvidas, a coisa não avança, não é? Mas eu achei muito interessante uma notícia que apareceu sobre a função das abelhas e outros polinizadores no âmbito daquilo que é a sustentabilidade do nosso sistema, da humanidade. É importante que, quando a Universidade de Coimbra, com estes dois investigadores, está envolvido, isso significa que tem um papel importante, como sempre teve a nossa Universidade, apesar de muitas vezes eles quererem menorizar o papel da Universidade de Coimbra. Eu acho que a Universidade de Coimbra tem um papel absolutamente decisivo no todo nacional e internacional. E, portanto, são os investigadores Silvia Castro, à minha direita e à minha frente, João Loureiro. Eu é que agradeço a vossa disponibilidade de estar connosco. Eu não percebo nada do que vocês estão a falar, portanto, por isso é que os convidei. Os nossos ouvintes já ficaram avisados do que é que nós íamos falar hoje e que também não sabem quase nada. Alguns poderão saber, outros não saberão nada, mas é eventualmente porque nós não sabemos nada e queremos conhecer, nós somos curiosos. E, portanto, este trabalho que estão a fazer, não sei qual de vós é que vai falar primeiro. Sim. Este trabalho que vocês estão a fazer e investigar, que penso que estará, nós não preparámos esta intervenção, nós nunca tínhamos falado pessoalmente, foi a primeira vez que falámos pessoalmente, portanto os nossos ouvintes ficaram descansados que aqui não há nenhuma manobra, e não há cartas nenhuma na manga, portanto é isso que eu gosto de fazer, gosto de conversar com as pessoas, mas o vosso projeto que está vai acabar em outubro deste ano. Temos outros a começar e podemos falar um bocadinho disso. Sim, uns acabaram a começar, falam daqui, estão cá para falar do que quiserem. Sim. Aliás, era bom que o Estado, já agora, a Afonso, era bom que o Estado, e quem diz o Estado, os sucessivos governos, dessem importância aos investigadores, porque é a partir da investigação que o mundo evolui, e não se sentassem só nas cadeiras do poder, fingindo que não sabem, não conhecem. Não saber e não conhecer é normal. Nem toda a gente pode saber de tudo. Agora, dar importância às coisas eu acho que é importante. Sim, o conhecimento está na base de todo o desenvolvimento que a sociedade pode fazer, por isso é extremamente importante. Exatamente. Os seus investigadores investigam. Isto é como quem faz formação num sítio qualquer e depois despede-se para ir buscar outro. Então está-se a malbaratar todo um conhecimento para ir buscar alguém que não sabe por causa de meia dúzia de questões. Mas isto é da vida. Sim, nós como bem nos apresentou, somos investigadores e docentes na Universidade de Coimbra, mais em concreto no Centro de Ecologia Funcional, um centro de investigação que está associado ao Departamento de Ciências da Vida, e é lá que fazemos a nossa investigação, que ensinamos aos nossos alunos, e temos trabalhado muito nestas temáticas relacionadas com os polinizadores e a polinização. Estamos neste momento à frente de um projeto que se chama Polinização, ou seja, o Ação, exatamente, o projeto que está mesmo agora a terminar. O Ação é escrito em letras maiúsculas porque... Propositadamente. O principal output do projeto é mesmo, e que já foi entregue, neste momento está nas mãos do Ministério do Ambiente e da Energia, um plano de ação para a conservação e sustentabilidade dos polinizadores. Ou seja, durante 2 anos e meio trabalhámos nesse âmbito com uma série de intervenientes à escala nacional, uma série de workshops participativos que foram feitos quer em regime online, quer em regime presencial, onde envolvemos muitas instituições à volta desta temática para propormos um conjunto de ações e medidas em prol dos polinizadores. O que fizemos foi chamar todos os atores que podiam estar envolvidos com a temática, trazê-los para uma mesma sala e discutir sobre os problemas e as soluções que podíamos encontrar para conservar estes organismos que são extremamente importantes. Sim, podemos fazer um bocadinho atrás, o que é que são os polinizadores? Sim, mas isso é importante. Sim. Vieram cá para isso, para nos explicar isso. Não é já o fim do projeto. Exatamente. Porque, vamos ver, a primeira coisa, os projetos não começam por acaso. Porque é que este projeto começou? É que sentiu, de alguma forma, que há algum déficit de informação.
E há uma necessidade, não é? Nós originalmente, é curioso, porque nós originalmente somos biólogos, temos formação de biólogos, mas trabalhávamos com plantas. Trabalhamos com sim. plantas, com o estudo das plantas e a biologia da reprodução das plantas. As plantas estão na base dos ecossistemas, de todos os nossos ecossistemas naturais. Um ecossistema terrestre não funciona se não tiver plantas, são a base da cadeia. Mas as plantas têm uma diferença em relação aos animais, elas estão enraizadas e então têm que ter soluções originais para se reproduzir, porque não podem procurar um parceiro sexual, não é? Não podem mexer. Não se podem isso, mexer. não podem ir. Às vezes mexem, mas de formas diferentes. Não é à vista desarmada. Exatamente, de formas diferentes que nós não esperamos. E então produzem estruturas que são as flores, são os órgãos sexuais das plantas, e os grãos de pólen com os gametas masculinos, e depois no centro da flor temos os gametas femininos num ovário, não é? Também tem ovário. Agora, os grãos de pólen têm que se mover de alguma maneira, porque a planta não se desloca, não é? E recorrem preciso alguém. Alguém. Sai de um lado e vai para o outro. Exatamente. Isso foi uma linguagem popular daqui que eu estou a perceber. Sem dúvida. Também para nós todos percebermos como é que a coisa funciona. Esse alguém é o polinizador. Muito bem. Também temos agentes abióticos, como o vento, e a maioria das plantas que são polinizadas pelo vento que provocam-nos as alergias durante a primavera, não é? Mas a maioria das plantas, 80% das plantas, usa animais para conseguir este transporte dos grãos de pólen, que levam os gametas masculinos, entre as flores. E são estes animais que são polinizadores, não é? Os polinizadores que estamos a falar. Portanto, e vamos dar exemplos de animais polinizadores. As abelhas, em primeiro lugar. Sim. Nós andamos aqui há uns anos, quando era mais novo, andávamos às abelhas. E a coisa mais engraçada é que, de repente, enganávamos. Nós não as matávamos, depois deixávamos. E quando a abelha, nós falhávamos, a abelha picava-nos. Claro. Era uma coisa bonita, era uma coisa simpática. Também descobri há pouco tempo que agora está que o veneno das abelhas pode curar células do cancro. Portanto, eu se calhar fui tantas vezes picado pelas abelhas, devo estar mais ou menos curado. Eu e a minha geração, não é? Mas eu tenho uma pergunta para si. Quando fala em abelha, o que é que lhe vem à memória? O que é que vem à cabeça? Que abelha que lhe vem à memória? Eu sei, é o mel. A abelha do mel. Sim. E se eu lhe disser que, para além da abelha do mel, só em Portugal temos mais 736 espécies. 736 espécies de para abelha. Além da abelha do mel. Fora aquela abelha que eles trouxeram do Oriente para matar as abelhas que cá temos. Essa é uma vespa. Isso é uma vespa que pode ser perigosa para estas 760 espécies de abelha. Também é predadora. É predadora, não é? Então, ou seja, é carnívora, ou seja, alimenta-se de outras abelhas, por exemplo, e de outros organismos em geral. Tem mais 700, além daquela abelha, tem mais 700. Das mais variedíssimas formas, dimensões, cores. Onde é que mundo. Podemos encontrar? É que eu não vejo nada disso. Não tenha os olhos despertos para isso. Okay. Se sair num prado, nesta altura do ano, não, as abelhas têm o seu pico de atividade quando existem picos de flores, porque as abelhas visitam as flores não para transportar os grãos, para se alimentar, as flores para se alimentar, não é? Claro. É um propósito. E por isso o pico de atividade das abelhas coincide com o pico de floração das nossas plantas, não é? Na primavera. Pronto. Se procurar um sítio com flores na primavera, não vai encontrar só a abelha de mel, vai encontrar uma míriade de insetos, não só abelhas, mas moscas das flores, que imitam abelhas. Têm manchas amarelas, parecem abelhas, mas são moscas, porque têm dois grandes olhos. E há outro grande grupo de polinizadores que é um fascínio para a maior parte das pessoas. Há muitos naturalistas, muitos conhecedores deste grande grupo, que são os borboletas, que são polinizadores por excelência. As borboletas são lindas de morrer, não é? São polinizadores. E temos as diurnas, que são normalmente as coloridas, mas também temos noturnas. As noturnas, que vulgarmente as pessoas tratam por traças. As traças. As traças. Mas são também... borboletas mais para traça do que outra coisa. Sim, são mais escuras. Sim, tendem a ser pardas, tendem a ser cinzentadas. Para passar despercebidas. Mas há borboletas noturnas com colorações muito bonitas. E algumas, sendo noturnas, ou seja, tendo o seu pico de atividade durante a noite, também têm uma atividade diurna, ou seja, também as conseguimos ver durante o dia. Sim. E por isso essas tendem a ser com padrões um bocadinho mais coloridos. Até depois. E estes são os grupos principais, mas saindo destes grupos podem ser escaravelhos, podem ser outro tipo de moscas.
Podem ser, noutras zonas do globo, podem ser répteis, aves, Os colibris, por mamíferos. exemplo. Esqueçamos lá dos répteis, que é uma coisa que eu... Fazer só os polinizadores, que há por cá também há répteis, não é? Claro. Aliás, até das várias formas, não é? Até duas pernas. Mas em não é? Portugal só temos um réptil polinizador, que é nas nossas ilhas, Nas um ilhas. endémico da Ilha da Madeira, que acontece muito nesses sistemas insulares. Havia tão poucos alimentos quando houve a colonização ou quando chegaram às ilhas, que se começaram a alimentar também do néctar, foram às flores para ir buscar o docinho e acabaram com essa visita de acabar por transportar os grãos de pólen de uma ponta para a Eles outra. começaram por perceber assim, o seguinte: este país, isto não tem nada para onde se pega, há pouco trabalho feito, Não, a verdade é que Nós somos um bando de desconhecemos. analfabetos nesta área. Eu estou a dizer nós, não estou a dizer como Não, mas nós. mesmo dentro da os comunidade investigadores, científica é havia verdade. algum desconhecimento sobre, por exemplo, quantas espécies, até há muito pouco tempo, Não desconhecia-se sabiam. quantas espécies de abelhas é que existiam É em verdade. Portugal. E ainda não se sabe muito. E ainda descrevemos espécies novas para Portugal. Ou seja, ainda não temos o conhecimento, nunca teremos o conhecimento total, estaremos sempre a descobrir coisas novas, mas ainda não temos listas completas dos polinizadores que existem em Portugal. Existem zonas de Portugal que não estão exploradas e desconhecemos totalmente a Mas fauna isto é um pequeno peixe dos polinizadores. pequenino. É pequenino. Olha, Isto é uma coisa mas, por pequena, exemplo, né? pensando nas abelhas, estão descritas cerca de 2.000 espécies de abelhas para a Europa. Em Portugal estão descritas cerca de 730 espécies, como a Sílvia disse. Ou seja, mesmo assim, sendo pequenino, Tem Uma 700. diversidade dentro das brutal. 2.000, Diversidade é fantástica. diversidade fantástica. Tem muito a ver com as nossas paisagens e o facto de também termos umas paisagens muito distintas no norte e no sul do país, verdade. a parte montanhosa, conseguirmos ir desde a parte das dunas até à montanha ou quase alta montanha na Serra da Estrela. Certo. Esta diversidade de paisagens faz com que em várias zonas do país tenhamos uma diversidade brutal a nível de organismos, não só de abelhas, mas a nível de diversidade em geral de animais e de plantas. Somos um país muito rico. Falta é ligar a ação destes organismos com a consequência, não é? Se estes organismos desaparecerem, e nós efetivamente estamos a transformar toda a nossa paisagem, estamos a convertê-la em zonas urbanas, em zonas de produção, seja ela agrícola ou florestal, estamos a transformar aquilo que era o habitat natural destes organismos, e eles deixam de existir em harmonia, diminuem grandemente as suas populações, as suas densidades. Qual é a consequência disto? Deixamos de ter polinização. Claro. Se deixamos de ter polinização, as plantas silvestres produzem menos descendência e isso há consequências na manutenção da espécie, não é? Se há menos descendência, ela tende a diminuir. Claro. Isso por um lado. Isso afeta os ecossistemas naturais, os ecossistemas terrestres. Mas depois há outra Por vertente outro lado- que tem um impacto muito maior, ou seja, que é mais fácil para nós transmitirmos, inclusive é quando falamos com esferas mais políticas, tem um impacto muito maior na nossa saúde e no nosso bem-estar, que é as nossas culturas agrícolas. Exato. As E nossas culturas agrícolas sim, são 75% plantas, das nossas culturas agrícolas, sem polinizadores, sem polinização, não produzem frutos. deixam de ser sustentáveis. Não temos frutos. Deixa de ser produtivo Claro. economicamente. Ok? Estamos a falar de... Estão-me a dizer que estas crises dos incêndios em Portugal põem em causa, além da floresta, que a gente anda há mais de 50 anos, já tem mais tempo que o aeroporto de Lisboa, a falar da preservação da floresta. Estes grandes incêndios têm a ver com floresta e têm muito, até como os incêndios em muitas cidades e muitas vilas, significa que está a ter um gravíssimo problema no âmbito da polinização ou não? O declínio dos polinizadores, que está registado na Europa, é um facto. O declínio dos polinizadores não se deve a um único fator. É uma combinação de fatores. Porque, na realidade, na nossa região mediterrânica, nós somos pautados por fogos com alguma frequência. Isto faz parte do nosso ecossistema. Agora, claro, com a severidade e com a intensidade, com uma regularidade cada vez maior, tem um impacto negativo nas É comunidades. uma Mas não é destruição um único abrupta fator. de tudo o que Tudo existia ali. é um partir do zero. Numa área Vamos começar extensa. outra vez a partir do zero na polinização. Sim, em tudo. sim, em tudo. Sim. E, portanto, é muito complicado. Mesmo a preservação do nosso planeta, a preservação do país enquanto sustentabilidade, se não se colocar políticas no terreno, para além da polinização que estamos a falar, mas que ela depende, não estou a dizer na parte, mas em parte, das questões climatéricas, em primeiro lugar, ou climáticas, agora também não sei como é que se diz, se calhar as duas são hipersinónimos. se calhar as duas são Podem sinónimos, ser usadas há anos.
se não preservarmos e continuarmos a não ter políticas de solos como deve ser, a nossa sustentabilidade pode estar em causa, Claro, naturalmente. os polinizadores são um único organismo. Na realidade, o equilíbrio do ecossistema depende de toda a cadeia de organismos que o mantém, não é? Claro. Os polinizadores podem ser usados como mote, como exemplo, mas na realidade toda a destruição da qualidade do solo, da água, etc., impacta toda a dinâmica do sistema. Perdendo uma peça, o sistema vai desequilibrando, Sim, claro, não é? claro. Como é óbvio, se o sistema for muito biodiverso, perder um, ele consegue acomodar, perder dois, perder três. Mas se perder 30%, 40%, é como tirar uma perna a uma mesa, não é? Que ela já não Se consegue. calhar com três até se aguenta, se tirarmos mais outra, deixa de se aguentar. E o problema não é? dos incêndios E florestais é que colapsa. são realmente um evento totalmente catastrófico, ou seja, destruímos grande parte de toda a biodiversidade que existiu abruptamente, de um dia para o outro. Recuperar aquilo a nível da nossa vegetação. Teríamos algumas espécies que resistem bem e que brotam e que rapidamente a nossa vegetação poderia voltar a um estado, de uma forma lenta, mas a um estado e começar a recuperar. Mas depois temos também as espécies invasoras que também, regra geral, conseguem... Parece que quando o desastre aí está, é quando elas aparecem, não é? Exatamente. É a oportunidade para elas São muito aparecerem. oportunísticas e resistem, ou seja, têm alguns propálgos com o estímulo do fogo. São as primeiras, resistentes, não é? Tem são crescimento resistentes. rápido. E são os primeiros a aparecer. Sim, sim, sim. E são estes equilíbrios que fazem com que muitas vezes, depois, no que diz respeito aos polinizadores, porque mesmo a nível dos polinizadores, estamos a falar na parte quando a Silvia estava a falar de eles são importantes para o transporte dos grãos de Sim, pólen. isso é importante. Mas que vão às flores como fonte de alimento, para se alimentarem, mas depois a maior parte dos nossos polinizadores têm as suas casas, vamos chamar assim, têm os seus ninhos no sol. Mesmo depois de um incêndio, todos os seus ninhos são destruídos, e por isso... Tem que haver uma recolonização do ambiente. E como é que isso se faz? Por migração de indivíduos, ou seja, numa fase inicial é necessário primeiro que o espaço tenha uma vegetação capaz de alimentar os organismos. Estamos falando nos polinizadores em particular. Por isso, depois de um incêndio, começam a haver um conjunto de plantas que têm a capacidade de brotar a partir de propágulos que existem por baixo do solo, quer seja por raízes, rizomas que não é que germinam, que brotam mesmo, ou sementes que existem no banco de sementes do solo, que são capazes de reagir. E que às vezes o estímulo do fogo faz com que elas surjam, não é? Algumas... Mas depois tem que haver das zonas vizinhas, os organismos que existem nas zonas vizinhas têm que começar a colonizar as áreas, mas isso faz-se ao longo de muito tempo, até podermos ter populações estáveis e diversas. Mas se não começarem, como estava a dizer, ardeu e de repente começam algumas coisas a brotar. Mas se tiver toda a gente parada e só estiver à espera que aquilo aconteça, pode não acontecer. Se podem haver, é assim, depois depende... Ou demora mais tempo a acontecer. Sim. Qual é a intervenção do homem aí, de forma a que comecem a brotar algo que não seja só do próprio, daquilo que foi queimado, mas algo que nós possamos intervir? Onde é que o homem pode intervir a isso? Fazer perguntas completamente disparatadas, não para é tentar de perceber todo. como é que as coisas De todo. Às funcionam. vezes é muito mais complexo É do muito- que uma resposta simples que nós possamos dar. É muito mais complexo porque depende do contexto. Se nós estivermos a falar de uma área natural que estava relativamente conservada, provavelmente aquilo que nós temos que fazer é nada. Porquê? Porque existe o potencial... Parte desse princípio, nós não preservamos Não, coisas mas nenhuma. acho que a Silvia vai Não, explicar. ou seja, porque o sistema, se for um sistema natural... Que Quando a está Silvia está a sujeito dizer aos nada é regimes- estar vigilante Sim, e saber sim, o que é sim, que claro, o que é que claro. vai, o que é que Sim, vai, o que é que está. Eu estava Sim, sim, eu eu estava a percebo. brincar. A natureza Porque consegue. ninguém preserva coisas. Aliás, Não, mas- para a maior parte das pessoas, eu não acho que isto nós estamos aqui a falar, para a maior parte, não é para a maior parte dos ouvintes, sim, que eu sim. sou ignorante, a maior parte deles é de certeza absoluta, mas para o comum do cidadão, mas para o comum do decisor, Sim. que não se quer informar acerca disto. Eu não sei se já tiveram alguns contactos outros de alguns decisores para perguntar o que é que estão a fazer para nós apoiarmos, que ainda não tiveram ninguém, ou se tiveram, é pouco. O meu drama é, não se fez, agora aquilo ardeu tudo,
e agora ficamos assim à espera que é que o cresça. Nós temos agora, foi Percebe qual é aprovado... a minha dúvida? Sim, Quem percebo está a ouvir. Claro, claro. Foi aprovada há pouco tempo a lei do restauro da natureza, que efetivamente neste momento está a ser construído um plano de ação para implementar o restauro da natureza em Portugal, em diferentes tipos de ecossistemas. E aquilo que é muito importante é fazer um ponto de situação do ecossistema naquele momento. O estado de degradação daquele ecossistema. Muito bem. Dependendo do estado de degradação daquele ecossistema, ele vai precisar de medidas mais profundas ou menos profundas. Ou vai precisar de uma intervenção no terreno com plantações, sementeiras, por exemplo, são só exemplos, ou não, ou vai só precisar de uma monitorização. E quando é monitorização, é o que o João estava a dizer, é vigilância. É perceber se existe uma invasão por espécies invasoras ou não. É vigilante a ver se o sistema é capaz de reagir e restaurar-se. Mas isto depende do estado de degradação. Mas falando de espécies invasoras, animais, plantas. Então, podemos Há falar dois de tipos. ambas. Vamos falar dos dois tipos. Quando estamos a falar aqui no Exatamente. caso dos incêndios, estamos maioritariamente a falar de espécies invasoras de plantas, que muitas vezes são aquelas oportunistas depois dos incêndios. Aquilo que se tem que fazer, se calhar antes daquilo que acontece muito e que é muito popular a nível político, que é aquelas ações de plantação em massa de espécies autóctones, sem olhar ao que está em volta. É muito bonito para o team building, sem fazer seguimento a seguir. Claro. Plantam 100 mil espécies de carvalhos. Não Isto sabe... está a dar qualquer coisa. Morrem Não é? 80% no ano a seguir, não há e seguimento. não vão lá fazer seguimento, não vão lá fazer replantação. Se calhar não se fizeram algumas medidas antes preventivas para garantir que essa plantação tem maior sucesso. E por isso é ótimo para ir lá os jornalistas e para tirar umas boas fotografias do Sr. Presidente da Câmara a pôr lá um carvalho que depois foi-se logo embora. Mas a nível Mas de acabou ali. quer dizer, Pode ter acabado. pode ter acabado. Muitas vezes acaba ali. Isso às vezes até chamam, estamos a fazer uma ação de restauro da natureza. Não estão a fazer uma ação de restauro da natureza. Ações de restauro da natureza demoram anos. Quando eu digo, há que ter seguimento. É longo prazo. Aquilo foi uma ação de plantação que pode fazer parte de uma estratégia de ação de restauro para recuperar aquele habitat no pós-fogo. Mas precisa de seguimento de gente constantemente no terreno a perceber se a plantação que foi feita foi bem feita, precisa remover aquelas espécies oportunistas que, se não foi feito nada, vão acabar por ocupar o espaço e o habitat da plantação que foi feita. Ou seja, é muito mais complexo do que É isto. muito mais complexo. Precisa de um investimento a longo prazo. Os nossos ecossistemas, Claro. muitas vezes, se estiverem, como a Sílvia disse, se estiverem bem preservados, o incêndio, o nosso país e a zona toda do Mediterrâneo, temos alguma vegetação que está adaptada ao fogo e que depois de claro que o que a Sílvia disse, com fogos de 30 em 30 anos, não fogos de 5 em 5 anos na mesma zona. E por isso consegue responder bem ao fogo. Claro que estamos com os nossos ecossistemas e as nossas florestas estão degradadas, que neste momento se calhar já não está tão adaptado ao fogo quanto isso. Como está a dizer, leva-me um dia deste a questionar algumas pessoas o que significa que as afirmações que faz, vão plantar, o Presidente da Câmara tira o FIFI e vai-se embora. O que quer significar é que a grande maioria das câmaras municipais não estão preocupadas com isso, apesar de ser o distrito de Coimbra e a região centro ser muito arborizada e, portanto, é necessário que depois dos fogos haja um trabalho feito. Aqui podemos introduzir um novo projeto que temos com o município de Coimbra, para que, curiosamente... Pronto, mas lá iremos ainda bem. A senhora dirá o que quiser. Estão aqui, estão à vontade de Estamos dizer o que quiser. Claro. Porque eu também digo, posso dizer os disparados se quiser. Os senhores têm a certeza do que dizem, eu não. E acho que também Eu dizemos estou a nossos conversar disparados. convosco, a tentar às vezes fazer um bocado de advogado do diabo. Ótimo. Nesta situação, o que nós estamos a perceber é o seguinte: vejam se eu pensar bem, há fogos, há plantas invasoras, há uma rapaziada que quer fazer uma reflorestação, remete lá árvores e vai-se embora e nunca mais toma conta de nada, quando antes da reflorestação é preciso alguém lá dizer como é que se faz, o que é que se deve fazer e quais são as plantas invasoras e em que é que essas plantas invasoras eventualmente podem prejudicar o que vai ser plantado. É isso que eu estou. Sim, pronto. Depois, Tem que fazer um trabalho de análise anterior. Completamente. Tem que ser a avaliação, a análise e depois tem que fazer a monitorização. Acompanhamento, monitorização e avaliação. Exatamente. Que é uma coisa que é transversal a todas as atividades e aqui também é também se absolutamente aplica. decisivo. Completamente. E, portanto, quantas autarquias já agora é contratar a Universidade de Coimbra, do Distrito de Coimbra, ou da região centro, ou todo nacional, para dizer assim, digam-me lá o que é que se passa aqui e encontrem para aqui umas soluções nas nossas autarquias, nos nossos concelhos,
Senão tem Nós que não temos- continuar ainda a defender mais a regionalização, que é Nós não para ter mais perto. Nós não temos muita experiência com gestão de floresta, efetivamente. E a floresta é um tema muito sensível, porque a definição própria de floresta é diferente para muitos, inclusive investigadores. Sim. Investigadores, gestores do território, engenheiros florestais, têm definições muito diferentes de floresta. E isso cria conflitos também naquilo que é a Os próprios definição diálogos. dos planos de ação, não é? Mas uma coisa são os planos de ação. Não, É só uma quando a coisa. Silvia E está a outra dizer a questão definição- é a vossa Claro. intervenção Claro. enquanto investigadores desta área, que é uma área absolutamente decisiva para a manutenção do ambiente em Portugal e no mundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São chamados ou não são chamados na gestão florestal para dar opiniões sobre a gestão. Não é sobre a gestão florestal. Em que é que o vosso trabalho se enquadra na gestão florestal? A nossa definição de floresta é uma definição muito diferente, ou seja, nós temos o conceito de floresta como ecossistema natural e existe o conceito de floresta de produção. E estes dois conceitos são conflituosos, em certa medida, porque uma floresta de produção nem sempre se encaixa naquilo que é uma floresta natural. Um gestor florestal encara uma floresta natural, digamos. Acho que o que a Silvia está a dizer um bocadinho, mesmo a nível de conceito de engenharia florestal, é que a floresta de Tem que produção ser é um local, limpa, tem que ser um só local com muito a planta exato, que está É uma plantada, otimização é uma e- otimização para para a produção. produção, Está, é um- seja para a produção de madeira, seja para a produção de pasta de papel, seja Sim. para a produção Mas até para isso é preciso saber o que é que se está a fazer. sem Completamente, dúvida. completamente, Mas, completamente. mas, acho Agora, eu. claramente, pensando, por exemplo, da perspectiva dos polinizadores, voltando aqui aos Sim, polinizadores, exatamente. preservar a biodiversidade dos polinizadores, as florestas, tal e qual como estão a ser geridas, são mantas contínuas de uma única espécie com baixíssima biodiversidade de outro tipo de... Por exemplo, imaginemos um pinhal, um eucaliptal. São manchas contínuas de eucalipto e pinheiro que produzem zero recursos para os polinizadores se alimentarem. O eucalipto floresce em determinadas alturas, pode ser um alimento, mas para além disso, os pobres coitados são obrigados a comer arroz todos os dias. Eu costumo brincar com esta ideia, não é? Nós não gostamos de comer arroz todos os dias. Eles também gostavam de ter uma diversidade Só os de flores. chineses é que parece. Gostavam de ter uma diversidade de alimentos. Mas a Silvia- Claro, mais claro. rica, apesar de haverem alguns polinizadores que realmente só gostam de arroz. Mas pronto. Sim, mas a Silvia está a falar no exemplo das florestas, mas passa-se o Mas mesmo isto é nos nossos transversal. sistemas agrícolas, Sistemas quando, por exemplo, agrícolas. os amendoais intensivos que existem agora, que estão a ser Contínuos. implementados contínuos de uma única espécie por Agora quilómetros e imagine. quilómetros no Alentejo, têm exatamente o mesmo problema que estas florestas Agora de produção imagine. têm. Igual as Eu sou uma oliveiras abelha. também. As oliveiras também. Eu sou uma abelha. Tenho meio centímetro de dimensão. A minha capacidade de voo é de cerca de 100 metros. Se eu estou no meio de um eucaliptal, onde é que eu encontro comida? Não encontro. Não existe. Não sou capaz de sobreviver num ambiente desse tipo. Nós precisamos de mudar o paradigma da nossa paisagem para ser uma paisagem com múltiplos usos do solo, não manchas contínuas de uma única só de arroz. Precisamos de intercalar com bordaduras, com faixas de biodiversidade, com culturas agrícolas de diferentes espécies. Onde possa haver Umas florescem floresta de numa produção altura. na mesma, onde Claro. possa haver agricultura de produção, Claro, mas umas coisas não intercalada. invalidam as outras. Nada, Exatamente. nada. Nós não Só somos que há um muito- sistema que vamos, isto é para isto e não é para mais coisa nenhuma. Exatamente. E o resto é melhor não Exatamente. pensar, não é? Exatamente. Ou Quando seja, até o prejuízo é maior do que o lucro, do que a rendibilidade, não é? sem dúvida, é muito difícil quantificar o impacto monetário da biodiversidade, porque às vezes é Não, mas, podemos, priceless, não é? Sem- mas voltando aos polinizadores, podemos dar o exemplo, inclusive, de um estudo que fizemos para uma empresa ou associado a uma empresa de produção intensiva de amendoal que foi instalado ali na zona do interior. Rio. No interior, sim. Não interessa até. No interior. No interior Amêndoas. do país. Amendoais intensivos. Sim. E em que, para a produção da amêndoa, é necessário que ocorra a polinização. É necessário que haja um organismo a transportar os grãos de pólen de umas flores para outras. Não há Sem isso, não há produção. amêndoa. Não há amêndoa. E Portanto, aquilo nós devemos a era amêndoa. tão intensivo e não havia mais nenhuma planta em flor que eles estavam a ter problemas na produção da amêndoa. Não estavam a Claro. ter Tem que produção da amêndoa. instalar. E para isso, Reparem, uma das soluções que nós estávamos a tentar fazer, que é
ter algumas zonas de bordaduras com plantas silvestres, as abelhas têm ali o seu alimento e também vão polinizar a amêndoa. Claro. A solução que eles tinham, muito mais custosa, e que também é um negócio, que era a instalação temporária de colmeias da abelha do mel, espalhadas numa área brutal. Para quê? Para que a abelha do mel, são aquilo que chama, são abelhas de transumância. Vêm literalmente em caminhões, não servem para a produção de mel, estão nas colmeias, são colocados em diferentes pontos Para polinizar a amêndoa. para polinizar a amêndoa. Quando, São na libertadas, realidade, vão lá polinizar, são fechadas à noite. É como se fosse quase uma... E estamos a adicionar um custo no produtor quando existe um E serviço é pago, esse serviço é pago. natural, Eles pagam Isso é alguém. pago. Claro. Pagam Mas alguém. mas há um serviço natural, gratuito. gratuito. Se fosse feito, mas aí o problema já estava feito. Ou seja, que é quando construíram o amendoal, Não pensaram numa em deixar estrutura. zonas que se calhar a nível de impacto, a nível de produção, eram umas bordaduras onde não tinham ali uma fila de árvores. Damos outro exemplo. Na região do Oeste, na realidade, parte do nosso país é caracterizada por produtores de pequena dimensão. Certo. Campos de pequena dimensão. Sim. Para a produção agrícola, é claro que é difícil para um produtor, não pode de repente meter o caminhão e de repente colhe tudo de uma só vez. É difícil enfiada, escalar, não é? É difícil escalar, mas ao mesmo tempo, essas zonas são ricas porque eu tenho maçã, o meu vizinho tem pera, o outro tem pêssego, o Há outro aquele tem... murozinho de pedra a Há os dividir. murinhos de pedra, há as bordaduras, há as sebes, há canais de água, há toda essa riqueza de estruturas permite albergar comunidades de polinizadores. Não há problemas nenhum de Diversos. polinização, na regra geral, na região do Oeste. Exatamente. Só quando os campos agrícolas começam a ter uma dimensão tão grande que, se não for acauteladas tais bordaduras na altura de estabelecimento do campo agrícola, aí sim poderão ter problemas. Mas Muitas das a maior práticas- parte deste retalho de paisagem que nós estamos, que a Silvia estava a falar, é fantástico E para todos, antigamente- para os polinizadores. Mesmo a nível do nosso bem-estar humano, eu acho muito mais impactante aquela paisagem de retalho que às vezes encontramos ainda em algumas zonas do país, com os socalcos, com essas bordaduras. Para mim, mas isso é uma coisa muito pessoal. Eu também gosto mais. É muito mais Mas os interessante industriais do que- matam-nos, os É comerciantes isso. do pêssego e da pera matam-nos. Ali estão a ver a pera das caldas da rainha ou da maçã. Eles têm que andar com os caminhões sempre a tirar a maçã, não cabe os polinizadores. Se eles não fizerem isso, também não ganham dinheiro. Pois, é preciso encontrar um equilíbrio. Ou seja, Exatamente, precisamos é de isso. encontrar um equilíbrio. Nós temos que continuar a ser capazes de produzir bens, Claro. sejam eles alimentares ou de outro tipo de outra natureza. Sem prejudicar. Mas temos que encontrar um equilíbrio. Ou seja, porque sem a natureza também esses bens não têm a mesma qualidade nem a mesma Exatamente, exatamente. produção que poderão ter. Agora, estão-se a mudar muitos paradigmas também, por exemplo, na agricultura. Antigamente a agricultura era, eu recordo-me, os pomares têm que estar limpinhos, não pode haver ervas daninhas, não pode haver nada, tem que estar tudo limpinho. Hoje em dia muda-se esse paradigma. Não, quanto mais biodiversidade tiver é melhor, porque atraem os polinizadores, controladores de pragas e criam um equilíbrio no sistema. Quem é que ganha? Ganha a produção. Também se estão Também a dar ganha a resultados. produção. E Então, curiosamente, somos a nível do setor agrícola, temos visto, e o contacto que temos tido com agricultores tem sido muito positivo nesta mudança de paradigma. Notamos Quando é que apresentam a Sim. conclusão? Então, o plano de ação... Antes de irmos à Câmara de Câmara, tinha aí qualquer sim, coisa. é verdade. Sim. O projeto de polinização foi um projeto que foi desenvolvido nos últimos 2 anos, efetivamente, com este sistema de consulta em sessões participativas em que chamávamos as pessoas e trabalhávamos à volta de temáticas, não só para identificar o problema, mas também para encontrar soluções. Nós queríamos era soluções. E construímos um documento, uma primeira proposta de plano de ação, que foi apresentada ao ICNF em julho deste ano, e que foi validada e que está agora em apreciação pelo Ministério do Ambiente e da Energia. Sim, vai haver um evento de apresentação pública do plano de ação, eventualmente articulado com a senhora Ministra, num evento eventualmente em Lisboa, que depois irá para consulta pública, qualquer cidadão, qualquer entidade. Podemos poderá... ouvir o que é que nos tem a dizer Exatamente. antes da consulta pública. Sim, claro. Ou seja, Isso faz algumas coisas em Lisboa à cautela, para não serem mais lado nenhum. antecipa-se uma apresentação pública antes da consulta a toda a gente e depois, eventualmente, quando se encerrar a consulta pública, o documento tornar-se-á
público e esperemos nós que seja adotado também. Sim, mas eu gostava de ver o vosso projeto depois de aprovado pela Sra. Ministra naquela reunião, eventualmente, não será a máquina, mas uma reunião que irão fazer para a apresentação. Nós gostávamos de ter, ter acesso. Claro que sim. Até como eu vou para lá, não percebo. É como se fala em medicina bioquímica, que é da área da minha filha, falar de coisas eu não percebo nada, e portanto é uma coisa muito complicada. Mas essa é outra questão importante. Eu gostava de saber duas coisas, não sendo entrevistador. Falou de um projeto com a Câmara de Coimbra que pode ser interessante, e falou também, depois deste projeto tem outro. É o tal projeto que neste momento começou em maio deste ano. É um projeto internacional chamado Be Connected, ou seja, estar ligado, e já vai perceber porquê, onde temos o parceiro principal é da Universidade Autónoma de Madrid. Temos também colegas da Universidade Autónoma de Barcelona, colegas da Universidade de Bordeaux e depois a Universidade de Coimbra em Portugal. Todos nós temos casos de estudo distintos. O nosso caso de estudo é em áreas urbanas. Foi um projeto Interreg-Sudoeste. E aí que entrou cá a Câmara de Coimbra. E aqui entra a Câmara de Coimbra. Ou seja, o projeto implicava mesmo ações de terreno e por isso implicava sempre que em cada um dos casos de estudos há o equivalente ao município de Coimbra perto da área de Madrid e da área de Barcelona. E aqui a ideia é aumentarmos aquilo que se chama a conectividade da paisagem em prol dos polinizadores. Em áreas urbanas é termos os nossos jardins cada vez mais floridos, termos as nossas áreas verdes cada vez mais bem tratadas. Para quê? Para que, tendo em conta aquilo que a Silvia disse, tenhamos locais de alimentação e de nidificação pelos polinizadores cada vez melhores. Finalmente vamos ter uns jardins como deve ser em Coimbra. Ali é só um que é uma desgraça. Ninguém trata de nada, não é? Nem os condóminos eles vão matar, que eles conhecem. Nem os condóminos tratam daquilo. Não é? Portanto, vai ter que ter uma intervenção. Sim. O objetivo é, as áreas urbanas são uma barreira muito grande à movimentação dos polinizadores. Certo. E então, o nosso objetivo é, sabendo a distância de voo dos polinizadores, é garantir que eles conseguem navegar pelos espaços verdes da cidade e dispersar-se. E polinizar entretanto, não é? Ou seja, é esse o grande objetivo do projeto. Nós trabalhamos com áreas urbanas, Madrid trabalha com linhas de transumância a ligar regiões no centro de Espanha. A Universidade de Barcelona trabalha com ciclovias a ligar vilas. E em Bordeaux vão trabalhar com linhas de alta tensão, ou seja, usar os espaços das linhas de alta tensão para promover esta conectividade na paisagem para que os polinizadores possam mover. É na área urbana? É na área urbana, exatamente. E fora da área urbana não há nada? Ou seja, nós temos que limitar a nossa área de Estamos agora a definir as áreas de estudo, por isso ainda não está definido. Já estivemos reunidos com o Departamento de Ambiente da Câmara Municipal de Coimbra, que é o nosso ponto de contacto direto. A própria município de Coimbra faz parte oficialmente do projeto, e por isso vai ficar a responsabilidade do município as intervenções mais de terreno, e nós fazemos toda a componente científica para ver se as propostas de melhoria desses espaços estão a ter ou não um impacto. Exatamente. Muito bem, finalmente vamos ter uma Coimbra mais alegre, mais satisfeita, mais flores, mais plantas, e mais abelhas por um lado e por outro. Abelhas das 760. Exatamente. Muitas delas até passam, se calhar, queremos que as pessoas estejam atentas a elas, mas passam totalmente despercebidas. Passam despercebidas, nós temos de estar a ver quais são as outras. Exatamente. É um desafio. E os nossos ouvintes já vão estar aqui alertados exatamente para isso mesmo. Porque o conhecimento, a nossa preocupação é nós sabermos e ajudar a que os outros também saibam mais alguma coisa. Nós estávamos na completa ignorância disto. Claro. Mas... E se me permite, gostava de fazer ainda um último anúncio, porque outro dos resultados do projeto Polinização foi elaborarmos um guia de polinizadores de Portugal, um guia com 222 espécies de polinizadores, totalmente com fotografias de fotógrafos nacionais, a interação direta com as flores que mais polinizam, e esse guia vai ser lançado no próximo dia 18 de outubro, na estufa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, e estão todos convidados. Depois iremos fazer os devidos anúncios, e por isso vamos ter um guia, o primeiro guia de polinizadores, é o mais completo que existe, que vai existir em Portugal. Existem alguns de âmbito mais regional,
e por isso ficam todos convidados. E que depois inclui, para... curiosamente, as espécies endémicas que só existem nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Ou seja, por isso é um Portugal continental, com os arquipélagos incluídos, com mais de 25 autores, mais de 25 investigadores envolvidos na Sumir e entomólogos, e por isso fica já aqui o apelo. Vou fazer um livrinho para nós sabermos que são os polinizadores. Exatamente. Para não nos mantermos na ignorância, mas pelo menos há a obrigação para já sabermos mais alguma coisa. Para despertar a curiosidade e começar a despertar o olho para coisas diferentes. E é dirigido ao público em geral, por isso são todos bem-vindos, dia 18 às 11 da manhã. Já sabem que tem publicitário, já estão a dizer, mandem para cá. Vamos fazer já aqui. Já. Fica aqui o convite já feito. Para que... Não, nós achamos que isto é absolutamente decisivo. Eu não sei qual é, não fizeram um sinal do tempo que nós temos ainda. Temos 10 minutos. Então ainda podemos continuar a conversar, porque tenho coisas só para 2 minutos. Eu tenho aqui alguma coisa para dizer, mas nós estamos a falar só de polinizadores. Depois vocês ainda vão aturar aqui mais 2 ou 3 minutos para saber como é que as coisas funcionam. Não, a minha satisfação e a nossa satisfação de os trazer cá, se nós dermos muita informação, a informação vai passando ao lado. Se nós somos mais objetivos na informação, na comunicação, como os senhores foram hoje, nós temos a ideia que estamos a contribuir de alguma forma para a nossa minha incluída informação daquilo que se está a fazer e da importância das coisas na gestão dos polinizadores, da forma como se deve tratar a floresta, as cidades, e fico muito satisfeito que Coimbra esteja de acordo convosco para fazer isto. Também não é por acaso, sou de cá há 76 anos e tudo o que se possa fazer para o bem da minha cidade, eu fico satisfeito. E foi uma das coisas que nos fez muito escolher ou seja, nós fomos contactados pelos colegas espanhóis para termos também um caso de estudo em Portugal. Temos um histórico de trabalhar com agricultores, tem sido também uma experiência ótima, mas quisemos e fizemos questão de, tendo em conta que a candidatura permitia incluir áreas urbanas, pensámos, porquê é que não vamos trabalhar na nossa cidade? Exatamente. Achávamos que a nossa cidade podia ser intervencionada. Dar também o nosso contributo. E aquilo que eu gostava de dizer também é, todas as intervenções que forem feitas para os polinizadores na nossa cidade, estamos a falar nas casas dos jardins, dos espaços verdes urbanos. E isto tem tanto jardim, aquela sereia. É fantástico. Mas tem um impacto noutros organismos que não apenas os polinizadores. Claro. E nós não somos estritos, aliás, é um bocadinho, faz parte da nossa natureza não ser extremista em nenhum Não são fundamentalistas assunto. Não somos em nada. fundamentalistas. Achamos que os jardins têm que ter um usufruto pelas pessoas, claro. Mas que podem também ser muito mais construídos também em prol das pessoas, em prol da biodiversidade. Exatamente. E por isso achamos que há um caminho a fazer e encontramos abertura total por parte do Departamento de Ambiente para podermos trabalhar na nossa cidade. Estamos muito curiosos para aquilo que vai ser os próximos 2 anos e meio de projeto. Pois, a intervenção na cidade é importante e nós todos temos que estar agradecidos porque, de alguma forma, as coisas não são a preto e branco, não é? É isso. As coisas são mais... E à medida que nós o tempo vai passando, vamos descobrindo outras coisas. E se me permite acrescentar, a intervenção na cidade, da perspectiva da conservação da biodiversidade, não é a ação mais crucial e mais premente. Para os polinizadores. Da perspectiva da conservação do organismo. Mas tem um impacto muito grande numa outra componente, que é a componente social. De comunicação. De comunicação da importância da biodiversidade, de um despertar das pessoas. Primeiro, os centros urbanos são onde as pessoas se estão a concentrar. Por isso, conseguimos chegar a muita gente e sensibilizar muita gente para a importância dos organismos. E, ao mesmo tempo, envolver a comunidade em algumas destas intervenções. Há um outro projeto que nós também estamos envolvidos, que começou ali no Monte Formoso, chamado Jardim do Monte Formoso, e que agora tem uma vertente chamada São Flores Coimbra, que convida toda a comunidade a cuidar um bocadinho ao encontro daquilo que disse que às vezes os condóminos vão se ficar chateados consigo, que é os próprios condóminos, ou seja, a poder haver uma intervenção inicial da nossa parte, mas a partir daí são os condóminos que tratam das suas áreas e que não custa nada. Se todos se dividirem as tarefas, todos forem lá regar, tratar, cortar uma pequena ervinha que suja, garantir que ninguém pisa. E este projeto São Flores Coimbra tem este condão de trazer a comunidade, trazer as pessoas a tratar dos seus próprios espaços. Sabemos que há
alguns espaços que queremos que sejam da nossa responsabilidade política de gerir, pode haver a intervenção inicial, mas depois, por que não, as próprias pessoas sentirem um apreço maior para os espaços que os rodeia. Se eles estiverem bonitos, mais facilmente que as pessoas continuam a cuidar. Há esta sensação Quase que é de preciso dizer que ali em frente à escola, em frente à Dona Maria, ao pé do pavilhão e das piscinas, aquele jardim é uma coisa feia que nós passamos todos. Aliás, não há nenhum político que tenha, não pode montar ali uma polícia para ninguém pisar, Claro. mas pisam, estragam e aquilo está uma coisa feia. Eu espero que haja também alguma intervenção da vossa parte, porque essa zona é uma zona lindíssima, junto ao pavilhão e às piscinas da Sol, uma coisa absolutamente uma zona notável. nobre também, Uma não é? zona Ou seja, nobre. teoricamente... Isso é que não está ali E uma das feio. zonas que eventualmente queremos intervencionar, que vai ligar quase aí também, a zona do Penedo da Saudade. Há um caminho que vem lá do Penedo até cá abaixo, e que terá uma zona que poderá ser muito Deram melhor. cabo do Penedo, começaram a construir cá em baixo, que eu antes vinha lá Sim. de cima a pé, até para... E é isso. Essa é uma zona que também com imenso potencial de alguma intervenção. Estamos neste momento a sinalizar todas as áreas que têm potencial para intervenção. Muito obrigado por vocês. Agora vão maturar 2 minutos. Não, obrigado nós pelo convite. convite. Já Obrigada. nos despedimos. Vamos lá, chefe. Aqueles minutos. João Nuno Calvão da Silva, a preservação do português é também sinal de prestígio e sucesso. Finalmente alguém vem dizer que o português é importante para tudo o que se faça na nossa vida. Já está muito anglo-saxónico, muito inglês. Estamos a fazer, tinha aqui as notas. Silvia Castro e João Loureiro, muito obrigado por terem estado presentes aqui, foi fantástico para nós, o projeto de polinização. Aquilo que o debate na Assembleia da República do Primeiro-Ministro dizer ontem que o PS pode tornar irrelevante, é verdade, se de repente não aparecer um sobressalto cívico dentro do Partido Socialista que perceba que se continuar assim desaparece mesmo, e é uma afirmação fortíssima do Primeiro-Ministro, que deveria pôr alerta os dirigentes do Partido Socialista. A TAP vem trazer mais cuidados às eleições autárquicas, podendo prejudicar o PS, as coisas não acontecem por acaso. Portanto, a TAP até podia ser depois de 12 de outubro, ou para lá para novembro ou dezembro, também não havia grande problema. E a última coisa que é perfeitamente inacreditável num país é ver tantos hospitais em Lisboa e ver uma criança que tem que sair de Lisboa para ser operada em Coimbra, faz mais de 200 km, porque não há equipas de médicos em Lisboa. Isto é uma vergonha para o país, mas também é uma vergonha para Lisboa, é uma vergonha para os médicos. E eu alertaria os senhores da Ordem dos Médicos, o senhor Bastonário e o Ministério da Saúde, porque isto há qualquer coisa que está aqui a acontecer em Portugal que não é razoável, e que uma criança tem que fazer 2 horas para ser operada em Coimbra, da capital do país, não é um bom indicador para o turismo. Se querem perder turistas, ponham isto no New York Times e no outros, porque ninguém vem para um país onde os hospitais na capital não funcionam. E, portanto, mais uma grande saudação para Coimbra. É a universidade, são os hospitais, a universidade também, os hospitais são da Universidade de Coimbra. É uma cidade fantástica e, portanto, continuar sempre a afirmar a sua capacidade, a sua qualidade no âmbito, no todo nacional. Obrigado pela vossa presença, foi fantástico. Muito obrigado. Nós iremos lá, Obrigada. receberemos os convites de certeza absoluta e fora em questão, porque isto de ter 760 abelhas é desesperante. Alexandrino, muito Foi obrigado. surpreendente. Muito obrigado também aos nossos convidados. Fica por aqui esta emissão de hoje. Voltamos dentro de 3 semanas, depois das eleições autárquicas, a este espaço à quinta-feira, às conversas com o Alexandrino. Bom dia.